Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Olá, está na hora de ficar bem informado. Sim Notícias desta terça-feira já está no ar, trazendo os principais destaques da região. Vamos ver nesta edição. Um idoso foi preso acusado de abusar sexualmente de uma menor em Linhares. O batalhão da Polícia Militar da região divulgou um balanço das ações de segurança pública nesse começo de ano. Liberação do uso de máscaras em locais abertos dividiu a opinião dos linharenses. No Dia Mundial do Consumidor, o Procon de Linhares fez uma ação educativa no centro da cidade nesta terça-feira. A equipe de futebol do Nova Venécia enfrenta mais um desafio na Copa do Brasil nesta noite. Direto de São Mateus, Nariane Lopes traz este e outros destaques. Veja ainda os assuntos de mais destaques do esporte aqui em nossa região. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua Rede Sim TV. Esta é da Terra. A Polícia Militar prendeu em Linhares um comerciante de 61 anos acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos de idade. A mãe da menor foi quem acionou a polícia. O combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em Linhares tem revelado casos chocantes. Desta vez, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada em um estabelecimento comercial para atender a uma ocorrência de suposto abuso sexual contra uma criança de 10 anos. Ele foi preso em flagrante, porque ele foi preso logo após o cometimento do crime, logo após ter abusado sexualmente dessa criança de apenas 10 anos. Nomes são preservados para não expor a vítima. São casos difíceis de ter flagrante. Porém, com denúncias robustas, é possível levar tais agressores para a cadeia. No início do mês de março, nós prendemos 6 homens investigados e já condenados por estupro de vulnerável e estupro comum. Então, realmente é um grande aumento de prisões. Não só isso, no ano passado nós tivemos 145 casos de estupro em Linhares, em Soretama e Ribananal. Ou seja, é quase um estupro a cada 2 dias na cidade. Pior do que isso é que, pelos estudos que são feitos, 90% dos casos não chegam até a polícia, porque as pessoas têm medo de falar. Então o desastre é muito maior do que a gente pensa. A mãe disse que sua filha teria sido molestada pelo dono do estabelecimento quando foi comprar condimentos no mercadinho. O comerciante tem 61 anos e ainda não foi transferido para Xuri, para onde deve ser levado ainda hoje. Os pais precisam estar atentos a toda mudança de comportamento dos filhos, ouvir os filhos, entender os filhos para que os seus filhos não sejam vítimas desse tipo de crime. A qualquer sinal de mudança de comportamento, procura o Conselho Tutelar, procura a Polícia Civil, que nós vamos dar todo o amparo para essa criança e para essa família, para que esse criminoso não fique solto e cometendo mais crimes por aí. Lamentável, né? São casos e mais casos de abuso sexual infantil. E o 12º Batalhão da Polícia Militar divulgou um balanço das ações da segurança pública em nossa região, específicas para esse começo de ano. A Polícia Militar divulgou os resultados da Operação Carnaval, que teve início no dia 25 de fevereiro e se encerrou no dia 2 de março. Foram feitas diversas abordagens, apreensões de drogas e armas e pessoas detidas. Mas, segundo o capitão Nunes, comparado com o ano passado, os números foram muito positivos. Porque nós não registramos nenhum crime, contra a vida nessas regiões, ou seja, não houveram registros de crimes de homicídio nessas regiões, os balneários de Linhares, que pega a Povoação, Regência e Pontal do Ipiranga. Além disso, tiveram várias operações policiais realizadas, com apreensão de armas de fogo, apreensão de drogas e algumas pessoas com mandado de prisão em aberto. E para atuar nas demandas dos municípios que compreendem a área do 12º Batalhão, 9 soldados chegaram para reforçar o time de policiais. Foram 25 militares que estiveram conosco agora aqui nessa Operação Verão. E agora, após Carnaval, nós recebemos o reforço de 9 policiais que vão estar atuando diretamente no policiamento ostensivo geral, nas regiões do 12º Batalhão, para a melhoria do nosso serviço à comunidade. Agora a Polícia Militar se prepara para os trabalhos da Operação Colheita, que terá início no final do mês de março.
Essa é uma época em que produtores rurais montam suas equipes para trabalharem na colheita do café. E há até quem vem de longe para trabalhar. O capitão orienta que esses produtores busquem informações antes de contratarem essas pessoas. Então a gente tem sempre esse contato com o produtor, faz essa visita tranquilizadora às propriedades rurais e a gente conta dessa participação do produtor, que ele possa estar informando aos órgãos de segurança as pessoas que estão chegando à sua propriedade. Porque de repente alguém com algum mandado de prisão aberta, alguém que não vem muito bem intencionado e acaba vindo para a região para cometer alguns crimes e delitos. E neste dia 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor. O Procon de Linhares, durante o dia, fez uma conscientização de consumidores. Foram feitas dezenas de abordagens nas ruas do centro da cidade, com orientações sobre direitos e deveres dos consumidores. Também foram distribuídos informativos sobre a compra de produtos, contratação de serviços, Código de Defesa do Consumidor e outros assuntos, é claro, né? Além disso, foi divulgada também a lista das principais empresas com maior número de reclamação, de queixas, né, junto ao Procon Municipal. Claro que as instituições financeiras são as que lideram este ranking. Em Linhares, a população está dividida sobre a liberação do uso de máscaras em locais abertos, né, que começou a valer nesta segunda. Há quem afirme que este ainda não é o momento ideal. Na prática, a liberação para o não uso da máscara em locais abertos, que passou a valer nesta segunda-feira em quase todo o Espírito Santo, oficializa um comportamento já considerado comum. É que muita gente vinha evitando usar o acessório nesses locais. Em Linhares, as opiniões sobre a nova regra ficaram divididas. Há quem considere que o momento não é o ideal para relaxar nos cuidados. Muito ótimo, dá pra gente respirar melhor e é um grande alívio. Alguns momentos eu fico meio duvidosa, porque nem todas as pessoas tomaram a vacina. Então, eu acho que isso aí corre um pouco de risco para algumas pessoas, né? Mas eu creio que nós vamos chegar lá. Eu ainda acho cedo, né? Lógico que é um momento que a gente está querendo se ver livre, mas ainda acho cedo. A gente ainda tem visto muitos casos próximos, né, de pessoas próximas. Então, eu ainda penso que a gente deveria ter mais cuidado. O secretário de Saúde de Linhares explicou como foi possível alcançar esse estágio da Covid-19 que permitiu a liberação das máscaras. Né, a questão da redução do número de ativos, a redução do número de internação, a redução do número de óbitos e o avanço na vacinação, essa conjugação de fatores permitiu que fosse flexibilizado nesse momento a não utilização das máscaras, porém registrando que somente em ambientes abertos. Assim como o Espírito Santo, outros 10 estados da federação adotaram medidas semelhantes de flexibilização. Vale lembrar que, caso haja mudança no cenário de enfrentamento à pandemia, as medidas de restrição podem ser novamente adotadas. Havendo qualquer aumento no número de ativos ou mudando na classificação de risco, nós podemos perder essa condição de não utilização de máscara em ambientes externos. Mas a gente acredita, né? Nós estamos torcendo para que haja um avanço ainda maior, um avanço na vacinação que é fundamental, porque a partir do momento que nós atingirmos, que a região atingir 90% também na vacinação de 5 a 11 anos, ou seja, das crianças na região, nós podemos também flexibilizar, é possível flexibilizar a utilização também em ambientes fechados. A expectativa do governo do estado é de que nos próximos 15 dias o Espírito Santo alcance as menores médias móveis de transmissão e de mortes já registradas desde o início da pandemia. A gente torce, na verdade, é que a gente consiga avançar com as ações de prevenção à Covid-19 e que muito em breve a gente não precise usar máscara em ambiente algum, né? Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira de verão em toda a região norte. Quarta-feira com tempo nublado e chuva fraca. As temperaturas em Linhares entre 21 e 36 graus. Em Colatina, variação entre 22 e 32. São Mateus com mínima de 25 e máxima de 33. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima 34 graus. A seguir, direto de São Mateus, Nariane Lopes fala sobre mais um desafio para a equipe de futebol do Nova Venécia, que foi a Goiânia, para mais uma partida pela Copa do Brasil. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco do Sinotícias de hoje. A equipe de futebol do Nova Venécia entra nesta noite em mais um desafio em Goiânia, na Copa do Brasil, a segunda fase da Copa do Brasil. Direto de São Mateus, a nossa colega Nariane Lopes tem mais informações. Nariane, fala pra gente. Ei, Cláudia, é isso mesmo, hein?
Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo em mais uma edição. O time disputa nesta noite a segunda fase da Copa do Brasil e, se tudo correr bem, avança para a terceira rodada. A equipe viajou no domingo para Goiânia, onde disputa hoje a segunda rodada contra o Atlético Goianiense. Nossa logística ela foi muito bem organizada, né? Tivemos aí esse tempo de descanso, vamos ter esse tempo agora para que nós possamos treinar e descansar bem para o jogo. Então, assim, acho que a logística ela foi feita da melhor maneira possível. O time, que tem menos de um ano de fundação, vem tendo bons resultados e feito história no esporte capixaba. A expectativa para a partida de logo mais é grande. A expectativa ela tem sido a melhor possível, né? Nós temos um grupo bem concentrado, bem motivado e cada um aí com o intuito de fazer o melhor para que nós possamos aí, quem sabe, né, alcançar mais um resultado histórico aí, tanto para o Nova Venécia, quanto para a cidade, quanto para o estado do Espírito Santo. Mudando agora de assunto, a alta nos combustíveis vem causando revolta nos consumidores que vêm sentindo no bolso a diferença. Aqui em São Mateus, postos de gasolina registram queda no movimento na primeira semana de reajuste. A guerra entre Rússia e Ucrânia vem trazendo consequências negativas para o mundo. E quando se fala em economia, a situação é ainda pior. Com a alta do petróleo, combustíveis tiveram mais um reajuste, o que para o consumidor tem sido um grande problema na hora de pagar a conta. O combustível ele puxa todas as coisas, como no nosso país tudo é puxado pelas rodovias, né? Aí vem aumento do combustível, aumento de alimento, então o salário não aumenta nada e tudo tem crescido bastante o preço dos produtos, né? E das coisas. É muito difícil sair de casa e não tem jeito, né? É só pro essencial mesmo para a gente sair de casa. Após o aumento, postos registram queda nas vendas. Para empresários do ramo, tem sido um desafio manter os investimentos. Um reajuste que precisa ser repassado diante do valor do petróleo. O lucro ele tem que existir, porque é o que gere a empresa, né? Mas hoje o nosso lucro é o mesmo de 2020. Ele não sofreu. A gente mantém o mesmo lucro, mas porém a gente vende menos. Então a gente busca novas formas de chegar ao consumidor, vender mais, né? Mas todo mundo sabemos que com o preço aumentando a gente vende menos, então nós estamos sofrendo muito também com esse momento. Para o empresário, a vantagem é o maior número de litros vendidos. No entanto, aqui em São Mateus, a dificuldade está sendo a quantidade de postos de combustíveis. Ao todo, são 26 para uma cidade que possui pouco mais de 130 mil habitantes. Quem sofre mais é o consumidor, mas nós também, como os empresários estamos no ramo, nós sofremos muito com isso. O aumento do consumo, do valor do combustível, reduz o consumo. Para quem precisa utilizar seus veículos, está cada vez mais difícil manter os gastos. O desafio é economizar. E é aí que os serviços de mecânica registram aumentos. Segundo esse empresário, manter a manutenção do veículo pode ajudar no consumo de gasolina. Calibragem de pneu também que influencia muito, pneus vazios, abaixo do especificado, influencia muito no consumo, desgaste, alinhamento também, que você força mais o motor do carro. E na parte de sistema de injeção, né, que seria a vela, os cabos de vela, os filtros, também que influenciam muito no sistema para acarretar um grande consumo de combustível. O importante agora, de fato, é economizar. Eu volto com você aí no Estúdio Linhares. Por hoje é só, Cláudia. Até amanhã. Obrigado, Nariane, pela participação. Até a próxima edição do Sinotícias. Vamos conferir como o mercado do café encerrou esta terça-feira. O Arábica tipo 6, R$ 1.207. A Arábica 7, R$ 1.105 a saca. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 723 a saca. A seguir, os destaques do nosso esporte. Até já! Voltamos trazendo agora um resumo dos destaques esportivos aqui da nossa região com ele, Altemar Félix.
Guarani do Bairro Aviso no estadual de futebol sub-17 da Liga Serrana. Pois é, gente, o professor Zaia da comissão técnica informa que não foi fácil o jogo do último final de semana. O desafio contra o Alfredo Chaves no último final de semana deu ruim. O time perdeu por 5-0, quer dizer, foi goleado, né? Nesse mata-mata da competição. O professor Zaia explicou que o time viajou desfalcado de pelo menos 5 jogadores e alguns atletas se sentiram mal na viagem de ida, o que comprometeu o desempenho do time. Bom, agora, como eu disse ontem, é sacudir a poeira, levantar tudo antes da definição do jogo de volta, que deve ser nos próximos sábado ou no domingo. A competição é mata-mata e o Guarani vai ter que lutar bastante para igualar os 5 gols e garantir classificação para as semifinais dessa competição. É importante a força da torcida, gente, para empurrar o time para a vitória. É claro que tudo isso com respeito aos adversários, né? Tem que respeitar o adversário. Vamos lotar o estádio do Interlagos, chamado de Campo do Vasquinho, e incentivar o nosso representante, do início ao final. Amanhã o assunto é o desafio dos linharenses nas artes marciais nos Estados Unidos. Tem mais campeão, tem pódio, eu aguardo vocês. Obrigado, Altemar, pela participação. Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo nossas redes sociais que estão aí, Facebook, Instagram, no YouTube TVC Oficial. É o local para você dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos. O WhatsApp é o 996224547. Até a próxima edição. Rede Sim TV, esta é da Terra.